Ou silvas ou és mordido. Este é o nosso episódio de hoje sobre uma máxima muito conhecida que é: para nós termos a paz, temos que estar preparados para a guerra. Vamos então analisar este tema hoje. Existe uma fábula antiga, uma fábula hindu, que conta mais ou menos isto. Havia uma serpente que estava a atacar uma aldeia, uma pequena aldeia na Índia, matava algumas pessoas, mordia outras, e estava a ser muito difícil para os aldeões gerirem esta serpente. E foram falar com o mestre e pediram ao mestre para falar, isto é uma fábula, não é? Pediram ao mestre para ir falar com a serpente para a serpente parar de os atacar e eles poderem ter uma vida com mais estrutura. O mestre acedeu e pediu para chamar a serpente para ele vir falar com ele. A serpente foi falar com ele e ele disse à serpente para parar de atacar os aldeões para eles poderem fazer as suas vidas, enfim, para que as coisas fossem mais fluidas. A serpente acatou e foi-se embora. Passado 2 semanas, a serpente veio falar com o mestre, em bastante mau estado, ferida, com escoriações, e disse ao mestre: você pediu-me para eu deixar de atacar os aldeões e eles agora atacam-me a mim com paus e pedras e eu estou toda em muito mau estado. Ao que o mestre respondeu à serpente o seguinte: eu pedi que não os atacasses, mas nunca disse que parasses de silvar. Vamos analisar esta história. Isto é uma fábula, obviamente, mas tem coisas interessantes. Um colega meu, muito amigo, um professor, ele costuma dizer que nós temos que ser violentos em ordem do que os outros sintam, que nós podemos ser violentos para nos respeitarem. E isto está bastante de acordo com esta fábula que acabámos de dizer. Então vamos refletir um pouco sobre esta temática hoje. Então, mas afinal, para que as pessoas me respeitem, eu tenho que ser agressivo, é isso? Na realidade, não. O pacifismo, pessoas pacíficas, são extremamente valiosas para uma vida em sociedade. Ser pacífico já denota uma série de maturidade, muita maturidade emocional, já denota uma índole muito, muito interessante e é talvez das melhores características que nós podemos ter para viver em civilização, em comunidade e com civilidade. O grande problema é que as pessoas confundem pacificidade, ou seja, ser pacífico, com ser passivo ou permissivo. E aí começam os problemas. Porque quando eu sou passivo perante qualquer tipo de circunstância, para além de, do ponto de vista pessoal, a minha autoestima ficar diminuída, porque eu sei que não estou a defender ou a dizer ou a comunicar algo com total transparência e autenticidade, estou a perder a autenticidade, porque eu acho uma coisa, mas eu calmo por falta, por passividade. Muitas vezes por falta de confiança, muitas vezes por ter medo de não saber como comunicar de determinada forma. E essa passividade paga-se caro e aumenta muito os conflitos. Um dos grandes fatores que mais aumenta os conflitos é precisamente a incapacidade das pessoas serem mais assertivas na comunicação desses conflitos. E quando digo assertivo, eu diria que, pelas minhas pesquisas, falando aqui pelos meus alunos e companheiros, eu diria que dividimos metade-metade, pelo menos pelas minhas investigações. Metade das pessoas acham que assertividade é a palavra perfeita. Temos que ser assertivos. Enquanto capacidade para eu transmitir o que eu estou a sentir, que não concordo, capacidade para defender os meus desejos, os meus valores, as minhas opiniões, a capacidade de eu comunicar socialmente aquilo que vai na alma. Algumas pessoas sentem a palavra assertividade como sendo agressiva. Talvez por terem tido exemplos de pessoas que sim, conseguiam falar as coisas, mas eram agressivas. Então, para ambos os casos, nós criámos aqui uma alternativa que é encarar a assertividade pacífica. É uma assertividade, mas que não visa nem ferir ninguém. Na realidade, a definição de assertividade, se for agressiva, deixa de ser assertividade, porque já está a invadir o espaço vital do outro ao canalizar emoções com densidade para o outro. Então já não é completamente assertivo. Mas ainda assim, ajuda se pensarmos numa assertividade pacífica. O custo de eu não ser assertivo é muito maior do que aquele provavelmente que você neste momento está a pensar. No momento em que ocorreu algo na sua vida, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge, com o seu filho, e você não disse nada,
O que vai acontecer é que aquela energia fica dentro de si, você sabe que não está a dizer, o problema aumenta, muitas vezes destila, e se você tivesse a capacidade de dizer na altura, de falar na altura, seria muito diferente. Então, onde é que isto casa com a nossa história, com esta fábula e o facto de precisarmos ser fortes, digamos assim, para defender o nosso respeito? Nós não precisamos ser agressivos e muito menos violentos. O que nós precisamos de ter é a confiança para conseguir expressar e comunicar exatamente aquilo que vai acontecer. Porque a partir do momento que alguém faz alguma coisa que eu não me identifico e eu digo na hora aquilo que está a ocorrer, eu estou a mostrar que eu tenho confiança para encarar o problema e dançar com o problema à medida em que ele ocorre. Por exemplo, há pouco tempo estávamos em grupo e eu tenho esta especialização na gestão de conflitos na comunicação, uma área que eu estou há mais de uma década, na verdade 2 décadas, envolvido, e alguém me perguntou uma opinião. Olha, como é que eu respondo a esta situação sensível? E estavam várias pessoas. Uma delas sugeriu, mas ouviu, ficou receptivo para ver o que eu ia responder para tentar aprender. A outra pessoa, ela começou a dar aquelas opiniões de café. E assim, e assado. E ela não estava interessado em ouvir o que eu tinha para dizer. Se eu não disser nada a essa pessoa, ou pelo menos se eu não comunicar nada com essa pessoa, eu fico com aquela energia do sentido de perguntaram-me em mim, aquela pessoa não me está a respeitar, não estava minimamente interessado, não é que eu seja o melhor, mas ali havia uma palavra, tinha uma palavra a dizer. Então, se a pessoa não está interessada naquilo que eu tenho a dizer, como é que eu comunico? Vou dizer à pessoa, então ouve-me, eu tenho uma coisa para te dizer. Não, porque eu perco completamente a razão. Então, muitas vezes, nem a comunicação, a forma como eu me expresso, vai sinalizar a outra pessoa que ela não está bem comigo e que eu mereço o respeito porque eu respeito-me. O que é que eu podia ter feito naquela altura? Pergunto-lhe assim. Como é que eu podia demonstrar àquela pessoa que eu não sou violento, mas o que é que seria essa violência, entre aspas, para sinalizar à pessoa que eu consigo ir à guerra? A guerra, como eu acabei de falar, não é tem a ver com agressividade, tem a ver com confiança para dizer as coisas da forma certa. Por isso é importante treinarmos comunicação da mesma forma que treinámos escrita, da mesma forma que treinámos a tocar piano, as notas, o solfejo, tudo tem que ser treinado. Então há que treinar comunicação. Algumas possibilidades neste caso era, consoante o nível de intimidade, era sinalizar à pessoa que ela não estava a ouvir e que ela não estava com receptividade. Isso pode ser feito através do olhar, ou se a pessoa não for sensível o suficiente, dizer mesmo verbalmente, por exemplo, dizendo assim: nesta situação, a minha opinião é esta. E pontuar a opinião de forma clara, sem entrar em conversa de café em que cada um dá uma opinião diferente. Ou se quiséssemos ir mais adiante, imaginando que era um filho, nós podíamos dizer: queres saber qual era a minha opinião neste caso? Queres-me dar a tua e depois queres saber qual é a minha opinião neste caso? Ou seja, criar uma linha de abertura entre ambos, mas para deixar claro que a pessoa pode ter direito a uma opinião, mas que é interessante ouvir a opinião de alguém que é especialista naquela área. E esses pequenos detalhes de eu conseguir falar na altura H sem medo de confrontar a pessoa e às vezes com uma piada até dizer assim: se calhar a minha opinião fica para outro dia. Vai, lança tu, hoje és tu. O que é que tu dirias nesta opinião? Dependendo da relação entre as pessoas, poderia funcionar. É muito importante estar preparado para confrontar qualquer pessoa quando ela faz algo que invade o nosso espaço vital. Se a pessoa não me respeitou, como é que eu me posiciono? O que é que eu tenho que dizer? Posso não saber o que é que eu tenho que dizer, mas eu tenho que saber que eu deveria dizer algo aqui, porque o treino começa aí. E aí vamos estudar consoante a personalidade, usando o humor, usando às vezes uma comunicação direta. Por exemplo, olha, Joaquim, nesta situação estou-me a fazer sentir que a minha opinião é mais uma, parece uma opinião de café. Recuso-me a dar aqui. Se quiserem, falamos em aula ou uma consultoria privada, paga, e eu dou a minha opinião. Porque aqui estou a sentir que é conversa de café e estou a desvalorizar o meu trabalho. E se eu disser isto
olho no olho, para as pessoas que estão presentes, sem fel. Sem fel é o quê? Sem ter ficado melindrado porque a pessoa fez o melhor com o que a vida lhe deu. Não me compete a mim julgar os outros. A mim compete-me gerir-me a mim próprio e emancipar-me a mim próprio. Então eu tenho que defender o meu espaço vital, é a minha responsabilidade, mas guardando pacificidade com todos. Então aquilo que é mais difícil, que é isto que temos que fazer, é dizer o seguinte: olha, esta conversa está a parecer conversa de café. Pá, desculpem, mas se quiserem mesmo estudar este caso, estudamos isto, mas como uma consultoria. E aí eu vou-vos dar a minha opinião abalizada de especialista nisto, porque senão entramos aqui numa conversa de café e eu sinto-me que estou a desvalorizar o meu próprio trabalho. Isso era uma forma simples de dizer, olha, não me estou a sentir respeitado e, portanto, se calhar não vou dar a minha opinião. Qual é a grande dificuldade? Que já falámos nela e em outros workshops. É que muitas pessoas, para dizerem isto que eu disse, teriam que colocar agressividade, teriam que colocar emoções densas. E aí perde a autoridade. A pessoa perde a autoridade. Eu consigo dizer tudo, esta grande máxima do professor de Rose, eu consigo dizer tudo e qualquer coisa. Consigo dizer isso, desde que seja dito com diplomacia, com tato. E depois não consigo dizer quase nada se for feito sem ela. Mesmo um elogio maravilhoso, se for feito sem diplomacia, fica uma coisa ordinária, fica sem nível. Então, mesmo coisas que sejam difíceis de dizer, diga exatamente o que está a sentir, mas diga sem com emoções leves. Olha, estou a sentir-me que se calhar a minha opinião não está a ser assim tão valorizada. Falamos noutro momento. Mas sem fel. Eu estou de boa, estou bem com a vida. Eu não estou melindrado porque eu não estou a sentir respeitado. Acontece com todos. Todos nós vivemos momentos em que não fomos tão respeitados aqui ou acolá e todos nós também não respeitamos outros aqui ou acolá. Ser humano é ser isso. Nós somos uma parte macaco, uma parte humano. Então, paz com isso, deixe de julgar os outros, mas é necessário eu ter assertividade para falar quando é preciso, dizer quando é preciso, mas com mel, sem fel. Dizer de uma forma leve, assertiva e direta. Você não vai acreditar em mim, mas você não faz ideia o quão divisor de águas e disruptor isto é para uma gestão de conflitos. Você dizer na altura H, meu amor, quando fazes isso eu não fico bem, fico a gerir mal as coisas. Porque a pessoa fez alguma coisa. E outra pessoa diz, ok, tá bom, então faço de maneira diferente. E as coisas, há ali um pequeno frisson, como ambos querem, resolve-se um conflito gigante, o casal aproxima-se, fica mais forte, porque o outro abriu a porta à comunicação. Vamos pensar que, eu vou-lhe dar outro exemplo. Houve uma vez que eu tive que gerir um conflito deste género, e quando eu abri o jogo de uma forma disruptiva, a outra pessoa reagiu assim normal, e mais tarde veio-me dizer que aquela resposta marcou a vida dela, para o bem. Mostrou-lhe que, ok, há uma outra forma de reagir aos conflitos. Ou seja, podia ter sido um conflito para mim, eu consegui falar na altura o que estava a sentir, de uma forma direta, sem emoção densa, e aquilo marcou de tal forma a outra pessoa, que ela me veio dizer que aquilo a marcou na vida dela, foi um marco na vida dela. Então, ganhar essa capacidade é das coisas mais transformadoras que você pode fazer pela sua autoestima. Então arregaça as mangas e vamos começar a aprender a falar tudo, mas sem fel, sem pré-julgamentos e sem falta de maturidade e de emancipação emocional, que é um outro tema que falaremos a seu devido tempo.